Salve, rapaziada, vamos passar aqui as atualizações de um possível esboço de time titular do Sport contra o Santos na Vila Belmiro na próxima sexta-feira, os primeiros trabalhos de Guto Ferreira, a coletiva de apresentação do homem e também algumas informações sobre o mercado da bola. Primeiro, a matéria do GE, ela traz um possível esboço do time titular. Sempre bom deixar bem claro, não tem absolutamente nada 100% cravado, que a escalação vai ser tal, com determinada formação tática e os jogadores... Não, é um esboço de um possível time titular, que a imprensa pôde acompanhar uma parte ali dos treinamentos. Na defesa, Luciano Castan trabalhou em companhia de Nasson. Coisa boa, ele já começa a ganhar pontos positivos com a torcida, tirando Alisson Cassiano, porque foi vaiado no último jogo pesado, falhou gravemente mais uma vez, entregando a rapadura para a Ponte Preta vencer o jogo. Ainda bem que Kaique França nos salvou naquela defesaça, e eu vi gol, inclusive, no lance, então acho que ele deveria sim tirar Alisson Cassiano. Eu colocaria Chico com o Castan, pelo fator experiência. Guilherme vai flutuar muito entre o nosso lateral direito e o zagueiro direito também. Ele atua ali como ponta esquerda, o Otero também vai cair muito por ali, são dois jogadores que vêm tendo destaque aí do Santos. Então, assim, cara, eu, particularmente, não colocaria Nasson ali, eu colocaria Chico, pelo fator experiência. Seria Chico e Castan, minha dupla de zaga para o jogo contra o Santos na Vila, mas ele tá dando opção ali para Nasson, que é um zagueiro que atua pela esquerda também, mas Alisson Cassiano vem tão mal que ele não merece titularidade nem a pau. E aí eu concordo com o Guto se ele promover a alteração, tirando Alisson Cassiano. Beleza. Na lateral direito, o argentino de Plácido, que aguarda a regularização, ele não está no bid ainda de Plácido, mas a tendência é que ele apareça nos próximos dias, daqui para quinta-feira no máximo, e aí na sexta ele já possa jogar. Também participou da movimentação da equipe com os coletes, na maioria composta por atletas regularmente titulares, tá? Vou até trazer aqui para vocês a imagem aqui do GE, ó. Colete tem Lucas Lima, tem o Dalber, e aí o complemento da informação do GE é o seguinte: Dalber, Lucas Lima, Lene Lobato, Barleta e Zé Roberto foram os demais atletas de linha que estiveram na equipe com características de ser a principal. É meio que a manutenção de um esboço de um time titular do último jogo. Ele não vai mudar radicalmente muita coisa não, aparentemente. Na zaga vai ter uma mudança ali, de Plácido talvez volte, e aí do meio para frente é basicamente a mesma coisa. Óbvio que bom ponderar que Lucas Lima não vai poder jogar o próximo jogo pela questão contratual. Já vai ser um time do Sport de certo modo modificado, né? A dúvida no camisa 10 do time, ou será que ele vai com 3 volantes, ou será que ele vai colocar um Ortiz ali? Interrogação. Na lateral direita de Plácido pode aparecer, a zaga deve ser modificada, então ele deve ter ali 3, 4 peças possivelmente com alterações ali no time titular, tá, gente? Bom, sobre Fabrício Domingues, em contrapartida, né, o principal destaque do Sport nas últimas rodadas, o volante Fabrício Domingues não compôs o time com colete. Lucas André trabalhou ao lado de Felipe, ou seja, hipoteticamente, uma dupla de volante titular seria Lucas André e Fabrício Domingues. Deixando bem claro, gente, não tem nada garantido que isso vai ser o time titular do Sport. Nada. É só para deixar bem claro isso aqui. Se quando sair a escalação oficial e tal, e aí a gente traz a análise se Guto errou ou acertou, se tem mais chance de dar certo ou errado, vamos aguardar. E aguardar o jogo também, né? A gente pode achar que vai dar errado e dar certo, enfim. Bom, especialmente por essa razão, não se pode falar em um time titular definitivo, mas de um esboço possível, como diz a matéria no GE. De fato, tipo, o melhor jogador do Sport nos últimos 6, 7, 8 jogos, que foi decisivo no último jogo, fez 2 gols, 2 golaços, não tem sentido ele ser banco de reservas no próximo jogo. Seria de uma insanidade absurda, tá? Então, aguardar. Agora, para passar algumas atualizações aqui no elenco, olha aí, ó, a imagem aqui capturada, o vídeo feito por Felipe Luna, abraço aí para ele. O Wellington Silva chegando aqui no CT do Sport, já treinando com o grupo, ainda não foi anunciado oficialmente por questões burocráticas, mas já está contratado, já está fechado, é só questão de tempo de ter o anúncio oficial e o seu nome publicado no BID. Possivelmente, se já for publicado no BID daqui para quinta também, já pode viajar, já pode ficar à disposição no banco de reservas para enfrentar o Santos na Vila. E pode ter um jogador interessante, uma válvula de escape com velocidade pelas pontas. É um cara muito, muito rápido mesmo. Então, o Wellington Silva pode nos ajudar aí com o decorrer da Série B. Aguardar também, tá, gente? Essa é a régua passada nas informações do esporte, de mercado da bola, de um possível esboço de time titular. Vamos passar para a coletiva de apresentação de Guto Ferreira também. Vou botar na velocidade 1.25x ou 1.5x, sei lá. Se ficar muito rápido, a gente diminui aqui a velocidade, tá? Porque são 30 minutos ali aproximadamente de coletiva. Vou tentar reduzir para uns 20 com a velocidade aumentada. Antes disso, recado da Montenegro Carlos. Simbora!
E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Como atriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Bom, gente, simbora. Eu vou trazer aqui os pontos, talvez a coletiva toda, talvez não, talvez alguns cortes, eu não sei ainda exatamente como é que eu vou fazer. Vou tentar trazer aqui os principais pontos da coletiva ou ela praticamente de forma integral, tá? Simbora. Eu posso. Tava na brincadeirinha aqui. Ele tava na brincadeirinha. Começou aqui na resenha com os jornalistas antes da coletiva mesmo, a apresentação oficial, né? Foi em live, tá, gente? Para quem não acompanhou. Guto. Tá louco? Guto, boa tarde. Alessandro Matias, do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Né? Só para lembrar aqui, um abraço. Obrigado. Só para lembrar, né, que o último acesso, aliás, o teu acesso aqui a última vez, o amigo aqui foi entrevistado e deu sorte, né? Se quiser continuar com a peregrinação. Enfim, Guto, seja bem-vindo, tá? Obrigado. Eu queria que você falasse, é lógico, você tem experiência, pode ser até que dê uma resposta, né, saída pela direita ou pela esquerda, mas assim, o que está se falando é dessa janela, da importância dessa janela para o esporte, para a subida, tá? Não estou querendo que analise o trabalho de ninguém anteriormente e nem prever futuro, mas assim, dá para a gente ter uma noção do que necessariamente, porque você já vinha observando o elenco, já vinha observando o time, como bom estudioso, um grande técnico do futebol brasileiro, dá para falar para o torcedor rubro-negro, para a gente aqui, na questão de contratações, algumas carências, o que é que o esporte pode esperar? Aquele time fora, de repente, também mais seguro, dentro de casa, aquele aguerrido, parecido, inclusive, com a campanha passada, no teu acesso. Obrigado, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, obrigado aí pela mensagem, né, de boas-vindas. Em relação ao trabalho, em relação à equipe, com certeza a gente acompanha, vinha estudando, não só o esporte, como vários clubes e tal. Se o áudio estiver muito baixo, o problema não é meu, o problema é da transmissão da TV Esporte. Inclusive, para mim, tá baixo. Mas aí vocês aumentem aí o volume, não tem o que eu fazer, não. O futebol brasileiro mudou o ano passado, quando instituiu a janela, né? E os clubes ainda vêm se adaptando a essa situação. Vem percebendo como é que é trabalhar. Porque antes dava o desespero, corria atrás, contratava, às vezes conseguia sanar, às vezes complicava, né? E hoje toda essa leitura ela tem que ir sendo feita e tem que ser muito ágil para ser efetiva na janela. E no momento da janela, todo mundo concorre junto. Quando está aberto o ano, você aproveita a oportunidade, porque não está todo mundo em cima. Quando chega a janela, todo mundo corre para o mesmo lado e geralmente para os mesmos destaques. E aí tem que ter poder de barganha, tem que estar num bom momento de campeonato, tem que ter bons projetos para conseguir seguir. E, mais do que isso, para fazer tudo isso tem que ter leitura. A leitura existe, de muito boa qualidade, a consciência do que se falta existe. Não é o Guto que está trazendo isso, né? O Guto só está efetivando a leitura que a direção já tem. E tem trabalhado para conseguir. O que vai chegar, o que vai deixar de chegar, é o contexto que vai, né, fixar, efetivar a ação. Mas o clube está trabalhando muito para que a gente consiga estar tirando o melhor proveito dessa janela, buscando as peças pontuais que nos faltam dentro da leitura e possamos ter um grupo ainda mais forte do que já é. Perfil de jogo. A gente não pode jamais perder o que é a essência dessa equipe, que é esse poder ofensivo. A nossa busca é ajustar o que é que, de repente, pode estar trazendo algum tipo de incômodo, um ou outro descontrole da equipe sobre os adversários, né? E fortalecer as 4 fases do jogo. A gente sendo efetivo nas 4 fases do jogo, com o que nós temos que já é uma característica da equipe, essa ofensividade, a gente pode ter uma equipe muito forte. E quando ele fala, quando o Rafa fala que vou jogar a pressão aí, cara, a minha carreira, e eu falei isso para eles, eu tenho 4 acessos, eu tenho participação no último acesso do Bahia em meio turno, quando eu saio em terceiro lugar, com 62% de aproveitamento, só que eu não tenho título. Então, o esporte tem condições? É um candidato. Tem possibilidades. Nós vamos efetivar que o esporte vai conseguir? Vai depender do que nós vamos fazer juntos. Quando eu falo juntos, começa nós aqui dentro, depois vocês que estão passando as informações para fora, depois como o nosso torcedor está recebendo, está digerindo essa informação,
a emoção que ele está trazendo para dentro do campo e o apoio que ele está colocando em prol da nossa equipe. O esporte, ele é bonito por causa disso. Nós estamos vivendo um momento de Olimpíada. Vários dos atletas que eram tidos como favoritos, a medalha de ouro, nem chegaram à fase final. O que acontece com A, com B, com C? Sei. Futebol é muito dinâmico, não é só técnica, força, preparo físico, estrutura, existe um lado psicológico, existe um momento, e a gente precisa conseguir construir esse ambiente positivo, né? E todo mundo se ajudando, para que aí sim, essa força que se junta, que se conecta, quando o esporte está conectado, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. O esporte, ele tem uma força muito, muito, muito grande, gigante, não só dentro da sua casa, da ilha, da arena, né? Mas quando ele embala também para fora, e aí o resultado, eu acho que a história do esporte fala, não é o Guto que fala. Eu acho que é isso aí. Pegando o gancho sobre isso, ele falou sobre a possibilidade de ser campeão, já que ele não tem nenhum título, né? Expressivo, de fato. Ele conseguiu acessos aí, mas ele falou, falta um título. E assim, para o Sport ser campeão dessa Série B, é impossível não. Como não era impossível ser campeão da Série B do ano passado. Era mais fácil ainda, inclusive. Mas é aquilo. Faltou uma janela de mercado mais interessante. O Sport precisa melhorar os seus reforços. Se trouxer, sei lá, 2, 3 peças aí interessantes, aí pode ser que se trouxer um encaixe, se Guto fizer um ótimo trabalho, pode ter a possibilidade, mas é aquilo. Barleta vai ter que começar a jogar mais, a jogar o que ele sabe jogar com maior consistência. Romário vai ter que entregar mais gols. Gustavo Coutinho vai ter que voltar a fazer mais gols. Então, muita coisa vai ter que começar a funcionar. Que tem um potencial ali guardado, tá escondido. Que não estão performando esses jogadores. Se eles melhorarem bastante, pode haver a possibilidade de subir e brigar por um título. E óbvio, tem o trabalho do treinador também. Agora, se continuar desse jeito que tá, aí é pouquíssimo provável, tá? E é aquilo, a gente tem 2 jogos a menos. Se ganha 2 jogos a menos, é líder. Guto, boa tarde, seja bem-vindo ao esporte. Eu queria que você fizesse um comparativo desse atual esporte com o de 2019. Quando você chega, naquela época, era um esporte em outra situação, era um esporte que tinha acabado de cair para a segunda divisão, que estava financeiramente complicado, acho que você lembra como era naquela época. Era um grupo jovem, era um Guilherme, um Ezequiel, um Maílson, um Adrielson, todo esse pessoal surgindo no futebol, Charles também. E hoje você chega num esporte mais robusto, o Romarinho, o Gustavo Coutinho, o Zé Roberto, atletas mais rodados no futebol nacional. O que é que você pode pegar daquela experiência e trazer para hoje? Você garante aquele acesso com 17 vitórias, 17 empates e 4 derrotas apenas. E ainda assim foi criticado por alguma parte da torcida, que acaba não conseguindo o título. Mas a gente sabe que na Série B o resultado final é o acesso que importa, né? Então, como é que você pode trazer daquela experiência, daquele esporte que deu certo em 2019 para esse atual? É bom pontuar sobre isso. Fiz um vídeo específico sobre isso anterior. O elenco de 2024 é melhor do que o de 2019. Ponto. Por vários fatores. E um dos principais é, como o Pedro Maranhão falou, a experiência. O Sport ele era um time com muitos jogadores jovens que acabou dando certo, dando liga. Mas não era um time horrível, não. Mas era um time ainda muito novo. Esse time é muito mais cascudo e bem mais preparado. Lógico, se vai render ou não, aí mesmo, eu não sei. Mas que é melhor esse elenco de hoje só brincar um pouquinho, dar um pouquinho de risada, né? E contar da história do ser humano, né? Jesus Cristo foi crucificado, né? Então, opinião, cada um tem a sua e nós temos que respeitar a de cada um, né? Muitas vezes não é colocada na balança as dificuldades, as facilidades, o momento. Naquele momento, as dificuldades eram outras, mas tinham algumas coisas que possibilitaram as facilidades. E a conexão, quando a conexão existe, né? Quando o trabalho se conecta, ele vai andando e vai se fortalecendo por si só. Nós tivemos alguns momentos de ato ali, de gap e tal, de dar uma vaciladinha, mas ele foi se fortalecendo, e foi uma crescente. E no início da competição eu dizia que, naquela época, o esporte não estava jogando, estava afastado da Copa do Nordeste. Então nós não tivemos nem como ter uma ideia de qual era o nível de competitividade da nossa equipe contra um nível de Série B. E quando começa a competição, eu falava que a gente ia passar por um processo de adaptação, e a gente vira o primeiro turno com 10 empates e 7 vitórias, e o time foi crescendo a ponto de, no segundo turno, ter o inverso. Foram 10 vitórias e 7 empates. E 3 rodadas antes a gente tinha conseguido o acesso. Foi um trabalho bastante árduo, porque o perfil de equipe que foi se construindo, vários jogadores voltando de lesão nos seus clubes, né? E aí a gente foi, só que a gente tinha tempo. A gente chega hoje no meio do furacão, mas com uma equipe que já tem uma cara, já tem uma estrutura e que a gente busca ajustes. Os ajustes, eles vão ocorrendo conforme o tempo vai existindo e você vai conseguindo treiná-los, passar informação, porque se você lê um livro de 2.000 páginas em um dia, o seu nível de assimilação vai ser muito menor que se você diluir isso, né? É a mesma coisa, a gente não tem como
passar todas as informações e eles assimilarem num espaço curto. Então, a gente tem que sintetizar ao máximo essas informações, né, e ir trabalhando, reunindo estratégias que possam fazer com que eles assimilem o mais rápido possível e possam levar para campo para fazer essas informações se efetivarem em resultado. Essa é a nossa busca. Mas nós temos um grupo fantástico, um grupo assim, de muita qualidade. A nossa vinda é em busca dos ajustes que todo mundo entende que necessita, sem perder a sua essência. Não sei se eu consegui responder. Tudo bom, professor? Sou a Giovana da TV Jornal, seja muito bem-vindo. Queria Obrigado. pegar um gancho nessa sua fala de que em 2019 você chega no início da temporada, você consegue implementar o seu estilo de jogo, suas características com um certo tempo, muito a mais, né? Hoje você chega no final do primeiro turno da Série B e você tem falado muito de fazer ajustes. O que a torcida pode esperar do Guto chegando nesse meio da Série B? Já tem um Santos pela frente na Vila Belmiro, é um adversário de extrema dificuldade. O que seriam esses ajustes do Guto Ferreira nesse time, nessa característica de jogo, nesse elenco que foi montado antes de você chegar? Obrigada. Eu acho que encontrar de novo um caminho ainda mais vencedor, que está sendo, né? E conseguir ter um controle maior dos jogos, né? Sofrer menos os jogos. Eu acho que uma leitura, o time do Sport é um time extremamente ofensivo, algumas dificuldades, em parte, da fase defensiva. Então, justamente esses ajustes que a gente busca, para que, se a fase defensiva ela se fortalecer sem perder a essência do ataque, o Sport vai ter um time muito próximo de ser não imbatível, mas um time muito, muito, muito competitivo e muito próximo de conseguir seu objetivo. Guto, boa tarde, seja bem-vindo. Lilian Fonseca. Lilian, você já estava, Lilian, Já né? estava em outra emissora, agora estou na Sim, Globo, no sim. Globo Esporte. A gente segue por Legal. aqui. Só deixa eu interromper Claro. um pouquinho. Pedro Maranhão e a Giovana. Obrigado, desculpa, gente. Nada, Guto, eu queria sair um pouco dessa visão de janela, de contratações, de parte tática, do que Guto vai fazer e falar um pouco do sentimento. Qual o sentimento do Guto Ferreira voltando ao esporte, reassumindo o comando do esporte após mais de 4 anos, né? Um pouco mais de 4 anos aí. Qual a sensação, qual o sentimento de Guto Ferreira chegar nesse momento onde o esporte briga novamente pelo acesso e de acesso no esporte, Guto Ferreira entende? Eu acho que eu posso tentar passar com o que eu falei num grupo de amigos ontem. A gente estava aqui e tal, a gente estava batendo papo. Quando veio a proposta, né, o contato, eu falei, não pensa em nada, fecha. Talvez 19 para 20, eu tenha vivido um dos melhores momentos em termos de viver, de energia, foi muito bom estar aqui. E muitas dessas pessoas continuam, o carinho que começa de vocês para com a gente, o carinho do torcedor. Foram 4 anos que a gente circula, a gente encontra um torcedor do esporte, ele vem, ele abraça, ele festeja, né? Então, são valores que você vai adquirindo, que você vai conseguindo através do seu trabalho, que você quer de novo, você quer estar de novo. E eu quero estar de novo vencendo com a torcida do esporte. Eu quero estar no esporte vencendo novamente. Na minha casa tem um painel da minha carreira e a foto que enquadra as outras todas que estão em volta é uma foto de eu agradecendo a torcida do esporte no acesso. Com certeza, quando ele fala assim, fecha, nem pense em nada, quando ele recebeu a proposta do esporte, né? Cara, sobre isso aí, eu até falei isso em live já, essa chegada de Guto, ela pode ser boa para o esporte, se o esporte subir, óbvio, pode ser sim, aguardar, né, o desenrolar da temporada, mas eu acho que vai ser melhor ainda para Guto, no final das contas, porque ele tá em baixa, vem de 4 trabalhos ruins na Série B, hoje ele não é um treinador que você, porra, sei lá, Sousa foi demitido. O primeiro nome que vem atualmente é Guto? Não. Em 2019 era. Em 2020 era. Em 21 era. Em 22 já nem tanto. Em 23 já nem tanto. E 24 muito menos. Então, se ele fizer um ótimo trabalho no Sport B, talvez batendo campeão, ele volta muito forte no mercado. O mercado olha para ele depois, se ele for, lógico, se o Sport B ele for campeão e tal. Até em Série A, os times vão olhar e falar, ó, tem Guto aí no mercado. Vamos supor, termina a temporada, Guto sai do esporte, sei lá. O mercado ele vai olhar com mais carinho para Guto. E é uma ótima oportunidade para Guto. Ele tem elenco capaz de subir. Óbvio, com os reforços chegando, a galera saindo do DM e tal. Tem capacidade. Basta ele fazer um trabalho bem feito. Feijão com arroz sobe. Agora tem que fazer um feijão com arroz bueno. Bem feito. Se vai fazer ou não, eu não sei. Guto. Em geral, eu me chamo Daniel Leal, sou do Globo Esporte. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Professor, em geral, quando um técnico é contratado, a situação, né, o panorama do clube
é ruim, né? Normalmente a colocação não é boa, tá abaixo da tabela. E na situação do senhor, não é uma situação comum, né? O Sport hoje tem o segundo melhor aproveitamento da Série B, né? Só atrás do Santos. O Sport está numa janela de contratações abertas, o senhor pode ainda influenciar, né, na chegada de reforços. O time tem a sua qualidade, né? Demonstrou boas valências ao longo da temporada. Queria saber se o senhor já pegou uma situação similar como essa e como é que o senhor avalia essa oportunidade, levando em consideração que o senhor vem, né, de trabalhos recentes que não foram tão bons, né? Com o Coritiba, o senhor acabou, né, deixando recentemente, e fazer esse paralelo com os trabalhos recentes e com essa oportunidade de receber um time numa situação tão positiva. Eu acho que a questão da avaliação do trabalho não tão bom, é difícil de você avaliar um trabalho no Ceará onde você ficou 2 meses. Se você pegar a estatística dos resultados que nós fizemos, em relação ao antes e o depois, o percentual nosso foi maior. Eu acho que o histórico do Curitiba, ele fala por si só. Tem 3 meses que nós saímos, e em termos de percentual de resultado, o Curitiba está abaixo, bem abaixo do percentual que nós saímos. Então, o que constrói um trabalho não é só o treinador lá dentro. É uma série de coisas, não são jogadores só, não é só o trabalho, é uma série de coisas, né? A política, a gestão, a liderança minha e dos outros. Eu assumo a minha parcela, sim, né? Mas não é só isso. É que nós estamos acostumados no futebol, né, a sempre, em qualquer tipo de resultado negativo, tentar achar um único culpado, né, e colocar todo o peso. E isso passa pelo treinador. Então, eu vou respeitar esse ponto de vista dessa maneira, né? Vou aceitar, porque faz parte do meu cotidiano. Mas internamente, eu não posso trazer para mim toda essa culpa. E eu tenho que ser consciente de tudo que a gente conseguiu fazer e o que a gente conseguiu botar para frente em cima das condições e do momento que a gente conseguiu viver ali, né? Eu falo que muitas vezes o resultado também vem do que você está absorvendo de fora para dentro, de como você está absorvendo, né? Do que você vive dentro e fora. Tudo, todo o contexto interfere diretamente no resultado final. Quando eu falo da unidade de todo mundo jogando junto, é porque aí você fica muito forte, né? Aí você fica muito forte. Aí fica mais viável a minha gestão de, se os jogadores passarem do ponto porque nós estamos ganhando muito, brecar, né? Agora, a questão emocional, ontem eu conversava com a psicóloga do clube, né? Gostei demais, eu não tinha ainda trabalhado com ela, gostei demais do que ela me passou, gostei da visão, a questão de ser ex-atleta, de saber o que o atleta vivencia, e não é o atleta, é o treinador, é todos que estão envolvidos, o executivo, essa pressão sobre o ser humano, essa pressão desenfreada de quem vive essa situação, existem muitos tipos de reação. Tem uns que conseguem absorver até um ponto, outros muito, outros menos, e tudo isso reflete dentro do campo. Reflete no dia a dia, reflete dentro do campo. Você vê, tem grandes ídolos do futebol brasileiro e mundial, não só no futebol, mas em outros esportes, mas que estão conectados com essa mídia social, com problemas de depressão, com vários outros tipos de problema, e que acabam não dando o seu melhor resultado por causa disso. Então, se a gente conseguir deixar o ambiente mais leve, externo, ali, e fazer essa pressão contra o adversário, nós temos uma possibilidade muito grande de fazer coisas grandiosas aqui. Não sei se eu respondi. Cara, eu acho que eu peguei não tão parecido a minha passagem do Mogi para a Ponte, quando o Kleina sai da Ponte para o Palmeiras. E a gente conseguiu realizar o objetivo com, acho que, 3 ou 4 rodadas de antecedência. Nós tivemos um pouquinho de dificuldade na chegada, na adaptação, 2, 3 rodadas, depois nós engatamos, achamos a formação ideal e a coisa deslanchou. E isso aí acontece pouco, porque geralmente quando o cara está em alta, né, facilita o trabalho. Já entreguei em boas condições para muitos, mas agora estou recebendo de volta. Ele tá basicamente na situação inversa do Bahia, né? Ele saiu, o time era terceiro colocado, e agora ele tá chegando para um time que tem um aproveitamento de segundo colocado. Aproveitamento significa que tá lá no G4, não está, tá em sexto. Mas, pegando o gancho aí, é óbvio que no Coritiba ele teria um aproveitamento melhor do que os caras que estão lá, que saiu agora, inclusive o treinador, né? Porque ele pegou um campeonato estadual, né? Então, naturalmente, o aproveitamento vai lá em cima. O trabalho foi ruim no Coritiba, apesar de que, beleza, é uma baderna meio política, aquilo ali, a SAF é uma confusão. No Ceará também, a baderna total, aquilo ali é pior ainda. Aí no Gás foi outro, mas também foi outro trabalho ruim, pior até do que Barroca. Enfim, ele não foi bem não, cara, mas pode melhorar, torcer, né? Ele vai se defender também, vai se blindar, ele não vai falar, eu fui péssimo mesmo e tal. Ele não vai falar isso, né? Professor, boa tarde. Primeiramente, que seja uma passagem de muito sucesso para você aqui no esporte mais uma vez. Felipe Luna, do canal do Luna. O brasileiro, ele tem uma mania de querer rotular tudo, né? Se tem um técnico que tem um time que faz muitos gols, é um time muito ofensivo, mas que é exposto. Aí se tem um técnico que defensivamente é muito bom, aí ele é um cara retranqueiro. E infelizmente isso sempre acontece com qualquer técnico do Brasil. E eu queria que o senhor falasse pra gente qual é a ideia de jogo que o senhor pretende aplicar nesse elenco do esporte, que na minha visão é um elenco que tem boas peças defensivas e também tem excelentes peças ofensivas. Cara,
qual que é a essência e que vem dando certo. Não é o futebol propositivo e ofensivo? Se você pegar tanto o Ceará do ano passado, que nós tentamos, né, e o Curitiba, nós buscamos isso. Os movimentos de jogo, a busca, quanto mais jogadores de qualidade e experiência você vai tendo, tende a facilitar, né? E a busca dos encaixes de equilíbrio nas fases do jogo que podem não estar tão efetivadas e tão fortes. Essa é a busca nossa, né? Não perder essa essência que é do esporte. É desse time do esporte. O elenco foi montado assim. E se ele vem conseguindo desenvolver, e essa fase do jogo está em alta, é porque tem jogadores que nessa fase do jogo se efetivam. Aí nós temos que buscar a conscientização da onde falta equilibrar, ou de repente uma ou outra peça que possa, numa troca, não perder essa essência ofensiva e equilibrar a fase que o esporte, digamos assim, está um pouco menos efetivado, um pouco menos dominante. É isso. Boa tarde, Guto. Tudo bem? Bom. Ricardo, Rádio CBN. Seja bem-vindo de volta. Obrigado, Ricardo. Professor, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do campeonato em si, porque a gente está chegando agora na última rodada do primeiro turno e, antes de começar a competição, eram elencadas 4 equipes favoritas ao acesso. Santos, Sport, era colocado o seu Coritiba na época, né, e também o Goiás. E hoje vemos no G4 o Mirassol, o Novo Horizontino brigando, tem o Avaí, o Vila Nova também. Queria que o senhor fizesse uma avaliação desse campeonato, o nível de competitividade da competição nesse momento, já para a virada para o retorno da Série B. Ricardo, a Série B nunca ela teve 100% de resultado em cima dos favoritos. Sempre ela tem grandes surpresas. Mas o Novo Horizontino não é mais surpresa. O campeonato do Novo Horizontino ano passado foi espetacular. Mirassol não é mais surpresa. É a mesma coisa. E quem conhece o futebol de São Paulo e da maneira que eles trabalham, grupos que já estão juntos há um longo prazo, o que efetiva essa formação de grupo, essa efetividade, essa força, e que vai, a cada instante, além da manutenção dos atletas, vai se fortalecendo, agregando um jogador ou outro. Eles podem não ter o dinheiro que outros clubes maiores têm, mas eles têm a sequência, o tempo, eles não têm a pressão desenfreada, eles têm o conhecimento de quem está liderando e fazendo futebol, né? O Vila vem numa ascensão também. O Vila, ano passado, liderou o primeiro turno quase todo, e depois caiu, né? E esse ano vem repetindo de novo. E você não colocou o América. O América é um time que perdeu pouquíssimos jogadores, um grupo que chegou, se eu não estiver errado, a pré-Libertadores, no primeiro ano pós. Chegou a pré-Libertadores no primeiro ano pós-subida. Então, olha o nível que nós estamos falando, né? Cara, muito equilibrada, você não pode bobear. Talvez essa situação porque muitos estão próximos, é que ninguém deslanchou, ninguém desgarrou. Isso mostra o equilíbrio da competição e a dificuldade da competição. E até por isso que eu falo que nós precisamos estar unidos e juntos. Porque isso vai nos fazer muito fortes, e essa força que vai fazer a gente chegar. É essa unidade, né, que vai fazer a gente chegar. Guto, boa tarde, bem-vindo novamente. Obrigado, Igor. Tenha ainda mais sucesso nessa segunda Obrigado. passagem. Falando um pouco agora do primeiro desafio que você vai ter nesse retorno, e que desafio, né? Enfrentar logo o Santos na Vila Belmiro, talvez o Santos vivendo seu melhor momento nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Eu queria que você projetasse esse jogo, se você conta com algum atleta que não esteve na lista de relacionados no jogo passado contra a Ponte Preta. Aí eu falo, por exemplo, na possibilidade de contar com um de Plástico, jogador de nível Série A, para esse jogo. Se você pode vir a contar com o Filipinho, se você conta com algum atleta que não esteve no jogo contra a Ponte Preta, e a projeção dessa partida enfrentando o atual líder da Série B fora de casa. Então, nós começamos ontem, né? Nós estamos ainda, alguns jogadores nós estamos avaliando, porque estavam fora. Temos que avaliar ritmo, intensidade que estava jogando, quanto tempo não estava jogando. A qualidade nós sabemos, nós só temos que colocar ele no ponto, né? E aqueles que estiverem mais próximos desse ponto necessário para esse momento vão estar. E aqueles que não tiverem para 90, mas puderem agregar valor e estiverem regularizados e estiverem agregando valor para minutos importantes dentro da partida, vão ser os escolhidos. Os que tiverem melhores condições dentro do limite de jogadores que nós temos para utilizar, vão estar viajando. E aí a utilização é o jogo que vai dizer. Eu que agradeço. Felicidade é grande, viu, gente? Felicidade é grande de estar aqui convivendo com vocês novamente. E pode ter certeza que nós vamos trabalhar muito para que tudo isso se efetive no final do ano. Bom, tá aí a coletiva de Guto, tá? Teve vários momentos que não precisei ficar interrompendo, interferindo, dando minha opinião, discordando, concordando e complementando, porque já tá algo tão longo, né, gente? Enfim, agora o homem tá aí trabalhando, o que no gesto é apoiar, torcer para que o Sport consiga subir com o Guto Ferreira. Tamo junto, abraço para todos vocês, estamos de volta aí mais tarde, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Valeu, gente!